Boa noite, amigas, amigos de Os Analistas. Como que o senhor e a senhora e os meninos e os idosos aí na casa de vocês têm se comportado? Vocês são daqueles que acham que a pandemia já acabou ou continuam se cuidando? Lavando as mãos, passando um alquinho 70, que não custa mais R$40, está a R$7 na promoção. Acabou a neura, mas os cuidados devem ser mantidos. Há quem tema muito por isso. Temos essa graça de vermos os índices caindo, o número de mortes diminuindo, de casos graves diminuindo, mas não é em todo lugar. Segunda-feira, ontem mesmo, lá em Imperatriz, teve um número de casos enorme, superior ao de São Luís. Então, existem muitos mistérios atrás deste tal de coronavírus e o melhor para nós é continuar mantendo os cuidados, porque esses cuidados maiores que a gente tem tomado, além de nos proteger do coronavírus, nos protegem dos outros vírus da gripe, do HN1, dos vírus dos resfriados e, de uma maneira geral, a nossa saúde permanece mais preservada. Por que eu estou falando isso? Porque faz tempo que eu quero receber essa pessoa aqui no programa, já convidei outras vezes e dessa vez deu certo. Nós recebemos a farmacêutica, a professora Kaline Bezerra, que tem uma história belíssima dentro da farmacologia, pelo caminho que ela entrou nessa seara. Então, eu quero agradecer a sua presença, doutora Kaline. Muito obrigado por estar aqui nos Analistas. Eu que agradeço, e me sinto muito feliz em poder falar um pouquinho dessa história das plantas medicinais e do papel do farmacêutico. Perfeito. Meninos, dê-me licença para eu começar hoje o programa. Hoje não, fica à Kaline, vontade. nós temos aqui no Maranhão uma das maiores autoridades mundiais em farmacologia, em fitoterapia, que é a doutora Terezinha Rego, mãe de minha amiga Thelma. E você entrou na farmacologia pela mão de doutora Terezinha. Você foi escolhida por ela para continuar este trabalho belíssimo que ela fez aí por quase 80 anos, né? Ela já está com 87, a pandemia a afastou um pouquinho, mas ela já merece descansar. Mas agora conte para nós aqui, Kaline, como que você entrou nessa seara da farmacologia e a fitoterapia? Bom, tudo começou em 1994, um pouquinho de tempo atrás. E... Eu sei que você tinha acho que 16. Mais ou menos. Então, e aí a professora, eu não sabia o que eu queria ser de fato. Eu queria ser cientista, trabalhar com planta, porque eu já admirava, mas eu não tinha ainda um embasamento, uma direção. E aí eu fui para um evento na UFMA, que aconteceu em 94, que era como se fosse encontros vocacionais. Sim. E eu estava lá, vendo direito, medicina, odonto. Mas aí eu fui para lá para o integrado, que na época era chamado integrado, e que tinha uma mesinha com uma toalha branca, uma senhorinha sentada, com alguns estudantes. Eu digo, nossa, o que é aquilo ali? Tinha várias garrafas em cima, uns potinhos. Eu disse, meu Deus, o que é aquilo ali? Eu vou saber o que é aquilo ali. Quando eu cheguei, eu olhei ela muito falante, explicando. Eu disse assim, senhora, desculpa, a senhora é doutora dessas garrafadas? Ela olhou assim, séria, e disse, garrafada? Não, sente-se aí. Aí ela olhou para mim e disse assim, eu não sei, eu tenho a impressão de que a gente tem muito a conversar. E aí eu sentei na frente dela e ela disse que não são garrafadas. São xaropes, pomadas, tinturas, a essência de cabacinha que eu estudei tantos anos para trazer a cura da sinusite, e eu sou farmacêutica. Aí eu disse, é isso que eu quero para mim. E aí ela disse, se você fizer vestibular e passar, você me procure, que eu tenho certeza que a gente tem uma história para iniciar. 2 meses depois eu fiz vestibular,
Passei. Eu me emociono sempre. Fique à vontade. Esse aqui é um lugar de emoção, Kaline. Quando eu conto essa história, porque não foi fácil. E... Toma uma aguinha. Não precisa ter pressa. E 2 meses depois eu fiz o vestibular. Passei e com o papelzinho na mão da matrícula, fui lá no Palácio das Lágrimas, que era a faculdade de farmácia ali no centro. Infelizmente está lá naquele estado. Pois é, triste, aquilo é triste de se ver. E vi uma fila imensa, eu disse, nossa, essa fila, será que é para fazer uma nova matrícula? Aí eu perguntei, onde é que fica uma senhorinha chamada Terezinha Rego, uma doutora? Eu falei assim, essa fila Entra aí... na fila. Essa fila aí é para atender. Eu digo, o quê? Aí eu falei assim, Aí eu fui furar a fila, porque eu queria só mostrar para ela quem estava ali. Aí eu apareci, ela lá, prescrevendo. E aí eu olhei para ela, eu fiz só assim, ela olhou e disse assim, eu não acredito. Pois pode acreditar. Você passou, escolheu... Aí eu digo, nossa, duvidou que eu ia passar no vestibular? E aí eu disse, passei no vestibular. Ela disse, pois vem aqui, sente aqui na minha frente. Tinha uma senhora, ela terminou de atender e me botou lá para estar na frente dela. Ela pegou na minha mão e disse, eu sabia que a gente tinha algo. Tinha que ter uma história. Filha, a partir de hoje, você será a menina dos meus olhos. E é para você que eu vou passar a minha história, o meu cajado, quando eu não mais conseguir exercer isso que eu faço aqui. Eu vou preparar você durante o tempo que for preciso, até você seguir o seu caminho. 25 anos. Você já foi até onde, Kaline? Você já tirou mestrado? Fez Faço aonde? mestrado. Tá fazendo ainda? Faço mestrado. Tá fazendo na UFMA mesmo? Não, eu faço numa instituição, outra instituição. E fiz várias especializações específicas na área e segui cada passo dela, cada passo. Então ela me preparou 25 anos para entender a botânica, farmacobotânica, para entender a farmacologia, porque a gente lida com as doenças, prescrever e me atualizar o tempo inteiro. Então, assim, em nenhum momento a gente deixou de ter contato, é uma amizade, um respeito gigantesco que eu tenho por essa pessoa, que é uma sumidade na nossa área, e eu devo muito a ela. Porque quem não deve? Todo o crescimento que eu tenho profissional, a pessoa que eu me tornei como farmacêutica, eu devo a ela. Porque ela é de uma humildade ímpar. Sempre foi uma mãe excepcional para as filhas, sempre falava muito bem das filhas. Do seu Arthur, que é o marido dela, né? Eu tive a alegria de conviver com todos por muitos anos. E ela é a pessoa que segurou o meu filho de 21 anos, que faz 21 anos hoje. Ela segurou meu filho a primeira vez. Quando ele nasceu, ela teve o primeiro contato. Quando eu senti dor para ter meu filho, foi dentro do herbário com ela, dando aula, né, para os alunos da professora, que eu era monitora de botânica. O meu segundo filho a mesma coisa e a minha terceira filha a mesma coisa. Então ela faz parte da minha vida, né? O programa que eu conduzo no estado é em homenagem a ela. E tudo isso a gente faz porque a gente ama o que faz, mas também porque a gente acredita nas pessoas. E ela é a pessoa que eu vou ser grata a vida inteira. Você acompanhou ela em algum evento internacional desses que ela fez? Não, mas ou ela me nacional? mandou para o Brasil todo. É, né? Eu viajei o Brasil quase todo, levando o programa como estudante e depois de formada também. E todos os eventos agora mais recentes, que online, internacionais, eu também participei. E sempre representando a história dela, falando da história dela. E muitas das vezes eu dizia assim, eu vou trancar 3 disciplinas porque eu quero viajar levando o trabalho dela. Ela dizia, de jeito nenhum. Depois você leva. Só depois que você se formar. E ela foi muito ali comigo para que eu estudasse, terminasse direitinho, fizesse tudo, estudasse, especializasse, fizesse mestrado. E aí ela disse, como é que tu está hoje, Kaline? Professor, hoje eu estou assumindo a coordenação de um curso. O programa Farmácia Viva está indo muito bem. E toda a nossa história nas comunidades só crescem. E ela disse, então o que eu quero mais? Você está sendo um pouquinho da minha história. Então continue, não pare, não desista. Às vezes a gente cansa.
Só para encerrar esse bloco, eu queria que você contasse a história. Tá vindo um farmacêutico, um colega seu do Acre, para vir conhecer o projeto. Como é que foi isso? Sim, o Dayan, né? Ele está chegando nessa segunda-feira para... Ele descobriu lá com um curso seu aí? Eu ministro muitas palestras fora, tanto agora online por conta da pandemia, como também em outros estados. E aí, nós tivemos um trabalho muito lindo feito ano passado pela ONU. O nosso programa aqui no estado foi premiado na ONU. Né? Então veio uma estudante da Nigéria, a Miriam Fouca. Ela ficou andando comigo em alguns lugares, acompanhando o meu trabalho, da professora Terezinha. E ela fez um vídeo. Esse vídeo participou dessa competição da ONU, do clima. Né? E ficamos em segundo lugar no mundo pelo trabalho que fazemos. Né? Em primeiro lugar em segundo lugar em visualização, em primeiro lugar no mundo como pessoas que trabalham com pessoas carentes. E o vídeo é belíssimo, conta rapidamente assim um pouco da professora, passando para mim. Né? Então, assim, esse é o grande passo internacional que a gente deu. Então, 193 países sabem desse trabalho. Né? E o Dayan conheceu a gente também por isso, por causa desse tanto de visualizações, mais de 70 mil visualizações. E os congressos, que ele começou a ver, nossa, que história é essa de uma pessoa que fala de planta, que cuida das pessoas carentes, que vai, atende 50, 70, 100 pessoas em um dia nas comunidades, que vai para as igrejas. Que história é essa? Eu quero saber o que é isso. E aí ele está chegando segunda-feira. Maravilha. Nós fazemos aqui a nossa primeira paradinha e voltamos já já para saber mais sobre as plantas. De volta com os analistas, hoje recebemos a Kaline Bezerra, farmacêutica, professora, e ela é a discípula de doutora Terezinha Rego, uma das cientistas mais brilhantes do Maranhão. Eu passo a palavra agora ao meu amigo Luiz Pedro. Bom, professora, a medicina, ela vem aí há alguns milênios já, né? Então, nós temos uma medicina oriental completamente diferente dessa medicina que nós temos aqui no Ocidente. Lembro que há algumas décadas atrás eu li um livro chamado O Egípcio, que o cidadão que era o narrador era um médico egípcio há tanto tempo que era entre a idade do bronze e a idade do ferro, né? E que era também um sacerdote, porque as duas, vamos dizer, profissões se confundiam, do sacerdote com o médico. Mas, mais recentemente, né, nós tivemos, assim, vamos dizer, a indústria químico-farmacêutica, ela substituiu a fitoterapia, que vinha até os primórdios do século XX. Né? Então, de uma hora para outra, então a fitoterapia passou a ser ridicularizada, passou a ser diminuída, e os medicamentos feitos quimicamente é que passaram a ter a predileção e se começou a receitar, começou a se ganhar os médicos para essa posição. Mas uma coisa que eu aprendi durante a minha vida é que remédio não é para curar, remédio é para remediar, como o próprio nome está dizendo, né? Como é que é essa coisa aí desse retorno à fitoterapia? Bom, a indústria farmacêutica, ela é como eu e a professora Terezinha, a gente passou a vida toda lutando, ela é uma pedra em alguns sentidos, porque existem fitoterápicos que são de grandes indústrias, né, de grandes marcas, mas tem aqueles que são os mais simples, que são o produto que é o fitoterápico. Essa volta é justamente porque a alopatia, que são os medicamentos químicos, eles causam muito efeito colateral. Então, eles tratam aquela doença, mas ao mesmo tempo traz outros efeitos. Ou seja, eu tenho esteatose, aí eu vou tomar um medicamento alopático para esteatose, mas trata a esteatose, mas causa problema no meu intestino. Ou seja, eu estou tratando uma dor de cabeça, mas eu posso ter uma queda de pressão. Com a planta é diferente, porque se você faz a dose certa, você vai ter o tratamento e pode ter a cura, porque 99% dos alopáticos vêm da planta medicinal.
E os fitoterápicos vêm da planta medicinal. O que acontece é que lucro, né, o custo é muito maior, né, o lucro é muito maior para a alopatia. Fitoterápico não. Então, a partir do momento que eu estou ensinando uma pessoa a fazer um chá de Melissa officinalis, que é a erva cidreira verdadeira, que vai ser eficaz para uma insônia, e aquele paciente vai dormir tranquilo e acordar bem, agora se ele toma um diazepam, que só pode ser prescrito, que ele é tarjado, tarja preta, prescrito numa receita B, que é a receita azul, que é uma receita que só pode ser dispensada pelo médico e que o farmacêutico na farmácia vai fazer dispensação, é um medicamento que traz vários efeitos colaterais. A Melissa officinalis, que faz um efeito muito melhor, demorado, mas muito melhor do que o diazepam, vai trazer muito menos efeito colateral. O diazepam, ele força a dormir. A Melissa, gradativamente, você sente a vontade de dormir. Então, para a indústria farmacêutica, é muito melhor você ter o diazepam do que você ter a Melissa officinalis. Por quê? Porque eles dizem que não tem comprovação. Como não? Se muitos medicamentos que hoje, inclusive, se usa para o Covid, veio da planta medicinal. A questão é o que dá mais. Infelizmente, a fitoterapia não dá. E é uma indústria poderosíssima, né, doutora? Uma das maiores do mundo, né? Exatamente. Então, a gente tem que ter um cuidado. Eu sempre tenho muito cuidado porque existem grandes marcas que trabalham, um exemplo, a Cordia verbenácea. Tem um laboratório que tem o nome dele que termina com o nome da planta. A Cordia verbenácea é conhecida como erva baleeira. Né? Para que ela serve? Dores articulares. Uso tópico. Nessa grande marca, ela tem spray e tem gel. Nossa, é uma planta, é um fitoterápico. Mas o lucro é muito maior, porque está saindo sai da indústria, da distribuidora, vai para aquela indústria, depois vai para a farmácia das grandes redes, geralmente são as grandes redes, e vendem aquilo que você pode usar, a erva baleeira, que você pode ensinar a fazer, ou numa farmácia de manipulação, que sai muito mais barato, você compra a R$35, você vai ter manipulando quanto? 16, 15, 20. Então, é uma grande diferença. Então, hoje a preocupação é o que dá mais. Aí tu me perguntaste, está voltando, né, as práticas integrativas que a fitoterapia está inserida, as plantas medicinais. Por quê? Porque os efeitos colaterais são mínimos. E as pessoas precisam ser militantes disso. Começar a falar mais, né? Ir para a TV, ir para o rádio e dizer, olha, claro que com comprovação científica. Se você não fizer nada com planta e fitoterapia que tiver o embasamento científico, aí eu concordo as grandes indústrias reclamarem e mostrarem o outro lado. Porque o grande problema é, primeiro, conscientizar os médicos. Isso é uma luta também que eu, professor Terezinha, a gente tem por décadas. Conscientizar os médicos, conscientizar a enfermagem, a nutrição, mas todos os outros profissionais sabem e usam, mas os médicos também. Mas teria que ser um maior número. Aí a indústria farmacêutica vai lá no consultório médico e diz, olha, está aqui a medicação, se o senhor puder fazer essa indicação. Está aqui essa passagenzinha para você ir para Salvador. E aí fica difícil. Porque quem é que vai levar um sachê com a planta medicinal e dizer assim, olha, indique para o seu paciente? É difícil. O médico não vai fazer isso. Quer perguntar, Felipe? Claro, sempre é interessante, principalmente essa questão da pandemia aí, diante dessa guerra da indústria, que é impressionante como quando tem dinheiro, doutora, né, tudo aparece. Tudo surge em 6 meses, laboratório é construído na China em 5 meses, que levaria 5 anos, 6 anos, com toda a mega estrutura, né? Como é que a senhora está vendo essa corrida? É uma corrida irresponsável? É uma corrida que vai excluir a grande maioria da população nos países mais pobres? Como é que a senhora vê o Brasil, mesmo sendo cobaia do processo, né? Vamos ficar excluídos? Vai ser para muito poucos, né? Ou vai ser em grande escala? Sinceramente, eu espero que seja para todos.
né, que todos possam ter o uso dessa tão sonhada vacina. Que é muito rápida. Eu fiquei impressionada porque são anos para você encontrar uma vacina, porque são vários testes. Não é você testar em 3 meses, não, já tem uma vacina. Eu estou assustada com o que eu estou vendo. Eu tenho receio da minha família usar, eu tenho receio dos meus amigos usarem, dos meus filhos usarem e eu usar. Qual será o efeito colateral que essa vacina tão rapidamente produzida, sem todos os testes e os controles de qualidade que precisam ser feitos, o que ela pode causar em um diabético, em um hipertenso, em um paciente que acabou de sair de um tratamento oncológico, em um paciente que já pobre, que tem um sistema imunológico sempre em queda, que além de não ter uma alimentação adequada, ele vai tomar essa vacina. Será que ele está preparado para um grande efeito colateral que ninguém nem sabe qual é? Que dizem que não. O que estão dizendo, né? Não tem, é 99% de eficácia. Aonde diz isso? Nós estamos vendo vários institutos renomados lutando para a gente. Espera mais um pouco, vamos fazer mais testes. Eu acho que é isso. Tem que ter de fato uma ciência e não uma corrida por uma cura para quem aparece mais. É isso que está me chocando, é isso que está me deixando preocupada. Porque eu, como farmacêutica, eu como uma estudiosa, claro que o meu foco são as plantas, mas a farmacologia precisa ser interpretada, o estudo químico precisa ser interpretado, o tempo de estudo de uma determinada substância ativa no organismo precisa ser estudada, precisa ter tempo para isso. A pandemia começou o quê? Vamos dizer, fevereiro, março. Isso. A gente não tem nem 11 meses, não tem nem 10 meses que nós estamos assim. E de repente, de onde veio a doença, vem a cura com uma vacina. É assustador. Então eu acho que a ciência precisa estar ainda mais forte, ter um embasamento ainda maior, para que a gente possa de fato dizer assim, não, vou usar essa vacina porque realmente ela vai me trazer o efeito esperado. Como tem para H1N1, que, né, aquele 1 ano que você fica ali imunizado. Então eu estou com medo e confesso que quando de fato sair, que saia para todos, mas com uma comprovação, com a eficácia que nós esperamos para que os efeitos que aconteçam sejam mínimos. Já estão se fazendo testes em muitas pessoas, inclusive já tem relato, mas não é só em 30 pessoas, tem que ser em milhões de pessoas esse teste. Não é uma coisa assim. Então eu estou com muito medo e espero sinceramente que saia com comprovação e que essas pessoas que eu digo que têm comorbidades, elas precisam de uma atenção diferenciada, porque elas não podem usar qualquer vacina. Tem que ser a vacina. E que seja para todos. Para a criança, para o idoso. Um outro detalhe, o idoso. Aquele paciente com Alzheimer, pacientes que têm Parkinson, ele vai poder usar essa vacina? Existe um preparo para isso? Então são essas coisas que a gente precisa parar para avaliar. Não é simplesmente dizer, vamos aniquilar o Covid. Uma coisa importante que as pessoas estão começando a esquecer, usar máscara, é o álcool gel, evitar aglomerações. Isso é que a gente tem que começar a cada dia ser forte, enfáticos e não querer a qualquer custo essa vacina. Não custa usar máscara, não custa, eu estou pegando um alimento, usar luva no restaurante para pegar aquela pinçazinha para pegar o alimento. Muitos lugares fazem isso. Eu vejo pessoas que estão na balada se aglomerando como se nada estivesse acontecendo. Pessoas fazem caminhada sem máscara. Isso não pode. Então a gente está vivendo um momento de uma pandemia, não é uma epidemia, é uma pandemia. É algo mundial, é algo mais agressivo. E não temos cura ainda. E as pessoas, como viram que as coisas estão começando a se acalmar, vou tirar a máscara porque não funciona. Não faça isso. A máscara ainda salva muitas coisas, muita situação. A gente está falando, as gotículas, dependendo da altura da voz, essas gotículas saem, e aí vai chegar naquela pessoa. Um professor, um exemplo, um professor está dando aula, se ele não tiver com a máscara, face shield e um óculos, a máscara vai proteger o quê? A máscara, boca, nariz. Face shield vai proteger o quê? Os olhos.
E, claro, supostas partículas que vinham dos alunos. Ele fala muito, ele grita, faz aquela coisa na sala, então... Exala. E aí, não, mas já está chegando a vacina. Não é bem assim. Então, os cuidados têm que ser até chegar de fato a vacina. Tá, fazemos mais uma paradinha e voltamos já já. De volta com os analistas, hoje estamos falando de pandemia, de tratamentos, de remédio e de remédio que é feito de planta. Vou começar, gente. Professora, e a fitoterapia para Covid foi acionada? Teve uso de alguma coisa que foi eficiente? A senhora tem algum relato nesse sentido? Tenho muitos. Na verdade, a cura a gente não encontra com fitoterápica e a planta medicinal. Mas os sintomas e o pós-Covid, que as pessoas estão esquecendo do pós-Covid, a gente tem conseguido tratamentos fenomenais. Né? Um exemplo, nós temos um xarope chamado guaco, que compramos nas farmácias e que o preço é super acessível. O xarope de guaco, ele é broncodilatador, melhora a respiração e no caso do cansaço atua muito bem durante o Covid. O chá de açafrão, que tem que tomar com cuidado, com a dose certa, porque no momento em que você está na crise do Covid, aquela fase que você está, né, com aquele cansaço muito grande, o açafrão talvez não seja o melhor caminho. Mas você pode usar o guaco, tomar um chá para ficar mais calmo, um chá que relaxa o teu diafragma, e a Melissa officinalis faz isso na forma de chá. Você pode, no caso do produto, existem muitas dores articulares que no pós-Covid se relata, igual como acontece com a chikungunya. Então você pode tomar, além do chá do açafrão, você pode tomar cápsulas de sucupira, que é excelente para dores articulares, principalmente no pós-Covid. Não está trazendo nenhum problema, nenhuma interação medicamentosa, né, com nenhum outro medicamento. E durante o Covid, claro, a gente tem que tomar muito cuidado. A grande sacada da fitoterapia e das plantas medicinais durante o Covid é você primeiro fazer a observação daqueles sintomas e depois que você está vendo que está com a respiração tranquila, só aquela febrezinha que vai e volta, nada do que fazer uma inalação com cravinho, que vai melhorar a tua respiração, descongestionante nasal. Nada do que você utilizar um óleo essencial de eucaliptus glóbulos, que é eficaz, porque a aromaterapia é muito eficaz durante o pós-Covid. E isso é comprovadamente científico, porque nós temos milhares de artigos que mostram isso. E as pessoas estão procurando vocês, Kaline, as pessoas que já tiveram comprovadamente o Covid? Eu confesso que, como eu sou essa pessoa que vou lá na comunidade atender, é muita gente. Eu posso dizer que é mais de 2.000 pessoas que a gente Só que vocês atenderam? Muita gente. Nos municípios que eu viajo, nas comunidades que eu visito, filas. É como eu digo, eu tenho que continuar o trabalho da mestre. Gente então, buscando amainar os sintomas. Amenizar esses sintomas, sim. E as plantas têm sido muito eficazes. E um grande problema que a gente tem encontrado é a ansiedade. Medo, né? O medo. Então, assim, a gente trabalha as plantas medicinais com essas pessoas. Né? A Melissa faz isso. Colônia, que é uma planta chamada colônia, maravilhosa, também faz isso. A Ora Pronobis, né? Que é uma planta que ela é uma planta alimentícia não convencional. Ela é um alimento, mas ela também pode ser feita na forma de chá. Então, ela é uma planta que atua na imunidade. Essa aí não ela tem várias vitaminas. Não, é Ora Pronobis o nome dela mesmo. É Ora Pronobis. Ela, inclusive, também é industrializada, né? Sim, ela existe em cápsula já, ela existe em tintura. Então, ela é muito, muito eficaz. E tem sido um grande sucesso. A procura é muito grande. As pessoas têm visto que, poxa, se eu tenho uma planta que vai melhorar, por que não usar? Então, eu prefiro tratar aquele pobre, aquela pessoa carente, que tem pouco acesso, porque eles mesmos vão conseguir multiplicar isso e vai chegar naquele que consegue comprar a medicação e vai me procurar, como eu já tenho. Eu tenho médicos que me procuram, eu tenho enfermeiros, pessoas da área da saúde que dizem, professor, eu quero ser tratado com as suas plantas. Eu faço vídeos no meu Instagram ensinando o passo a passo de se fazer um chá. Qual planta, qual espécie que ele deve usar, quantas folhas, a dose certa, porque é isso que influencia. Então, nesse momento de pandemia, as plantas medicinais têm sido um grande achado, e que era para ter sido desde o início. Aí eu penso, por que não se investiu numa planta medicinal para transformar-se num fitoterápico e quem sabe trazer a cura do Covid? Olha aí.
Agora a senhora cita muita erva cedreira, a bicha é boa, hein? Excelente. Negócio da ansiedade aí, Felipe, eu mesmo sexta-feira ali na feirinha eu vou comprar um maço, Luiz Pedro. Pode usar e assim, você comprar ela, a planta seca, rasurada, que vem uns pacotinhos, é 1 colher de sopa para 1 xícara de chá de água. Você faz por infusão. Infusão é quando você ferve a água e joga lá na xícara fervente, deixa abafadinho, não adoça, porque chá nenhum pode ser adoçado, porque diminui o princípio ativo da planta. O efeito dela vai embora. Então, não adoça e você vai tomar ali, ó. Quer dormir legal? Toma ali, ó. Meia hora de dormir, tranquilo e vai dormir. É 10 horas de sono. E não tem problema se tiver tomado uma taça de vinho no jantar, né? O diazepam já não pode, né? De jeito nenhum. Aí já é outra história, né? Se você toma um alopático com a bebida alcoólica, a interação medicamentosa é gravíssima. Apesar de que com a planta medicinal também existe interação medicamentosa com álcool. Então, independente de ser o vinho ou a cerveja, é álcool. Então, interage. Agora, se você usa uma tintura, um exemplo, de uma sucupira, e vai utilizar, eu bebi uma cervejinha, tomei um vinho, mas vou tomar tintura, vai haver interação, porque álcool de cereal com álcool, né, que não é de cereal, é alcoólico mesmo, né, para bebida, para divertir-se. Então é bem diferente a ação, porque o álcool de cereal ele vai agir para extrair o princípio ativo daquela planta, que fica um bom tempo ali, que vai durar um pouco mais de 1 ano ali conservado. Mas o povo usa erva cedreira também natural, verdinha, né? Que vem dos maços aqui. Sim, eu inclusive até aconselho que use a planta fresca. Fresquinha. Né? 3 folhas para 1 xícara de chá é o suficiente. E não como a gente vê fazendo chá de boldo, várias folhas, joga na panela com água e ferve até ficar bem escuro. Pelo amor de Deus. Estragou, né? Não se faz chá assim. E o boldo tem uma substância chamada ácido salicílico, que é a mesma que sai da aspirina, do AS. Então, se você faz uso da aspirina, faz uso do AS e toma chá de boldo, você pode ter uma hemorragia grave, porque elas têm a mesma substância. Então, é outra coisa que chama de interação medicamentosa. Então, as plantas podem tratar, podem curar, amenizam, mas também podem matar se fizer com a dose errada. Professora, eu lembro muito da nossa querida Terezinha, figura única, né? Que sabia como ninguém pedir e exigir. Né? Ali era impressionante. Me lembro de um projeto muito interessante que fizemos no governo do Zé Reinaldo, ali na Nina Rodrigues. Um horto lá. Um horto. Então, foi lá pela secretaria da gente, né, lá da juventude, então foi um projeto muito interessante. Mas eu lembro muito que ela gostava muito de dizer que ela gostava de ensinar a pescar, né, e não de comer o peixe somente. Como é que está hoje essa dimensão a nível de Estado, né, a nível de universidade, em ensinar as comunidades a plantar, a cultivar e a produzir realmente todos os extratos? Como é que está esse trabalho? Que é o projeto de vocês, né, Karine? Isso. Em 2016 foi criado o programa Farmácia Viva Os Terapêuticos. Então, foi uma criação do governo do Estado para que homenageasse o trabalho da professora e desse continuidade a isso. Então, mas com uma liberdade maior em todos os municípios, nos 217 municípios, como também em órgãos, instituições. E isso vem acontecendo de uma forma maravilhosa. Nos 30 municípios de menor IDH, a gente conseguiu capacitar pessoas, ensinar, né, a pescar. A gente não só lançou um programa, a gente ensinou a pescar. Então, a gente ensina o passo a passo. O chá é feito assim, com tantas folhas, então é um trabalho de formiguinha, mas extremamente gratificante. Hoje nós estamos praticamente o Maranhão inteiro. Quando eu digo Maranhão inteiro, não é só os municípios. São as instituições de ensino superior, particular, órgãos públicos, a gente está nas igrejas, a gente está nos quilombos, nos terreiros, a gente está com os indígenas, porque é um trabalho que a gente ensina e troca a experiência. E era exatamente o que a professora Terezinha queria. Essa continuidade de ensinar as pessoas a usarem as plantas medicinais de forma correta. Fazer essas palestras educativas. E isso o programa Farmácia Viva faz há 4 anos. Professora, nós estamos aí às vésperas de uma eleição municipal. Ou seja, no começo do próximo ano, a partir de 1º de janeiro, nós vamos ter novos gestores, novos prefeitos à frente dos municípios. Né? Qual seria, assim, a orientação que a senhora daria para eles aí no sentido de adotar essa questão da fitoterapia? Maravilha, gostei, adorei essa pergunta. Então, aos novos gestores, aos que permanecerem, que o Farmácia Viva, como o trabalho das plantas medicinais e da fitoterapia, seja algo mais
efetivo, mais forte dentro do município, porque o gasto é mínimo e você vai economizar naqueles medicamentos que você usa e que às vezes o paciente vai lá buscar e vence na prateleira dele, na gaveta dele, e a planta não, ele vai usar o chá. Investir mais nas capacitações, investir mais nas orientações, preparar os médicos, aderir ao programa, né, aos programas de plantas medicinais, que eu acho que esse é o caminho. E aos novos gestores é que eles têm um olhar diferenciado para a cura ou alívio dos males através das plantas medicinais, que é aí que está realmente o que todos os municípios precisam para que aquela população carente que eles querem atingir possam ter um retorno terapêutico. E não somente aquela metformina, aquela glibenclamida, aquela dipirona, porque isso é obrigação de fazer essa dispensação. Mas a partir do momento que, paralelo a isso, você tem um prescritor que vai passar aquele chá com a quantidade de folhas corretas para ele usar para uma inalação, para amenizar uma dor, uma inflamação articular, não tem coisa melhor. E a economia é gigantesca. Muito bem falado. Kaline Bezerra, grande prazer conhecê-la. Um dia, se precisar voltar a esse programa para divulgar qualquer coisa, é só me dar uma ligadinha que o espaço está aberto. E deixe uma mensagem final ao povo maranhense. Como militante das plantas medicinais, como uma pessoa que acredita na profissão farmacêutica, que acredita nas pessoas que nos chamam para apresentar, porque eu me sinto muito grata pelo convite em falar um pouquinho da minha história, que eu me emocionei no começo, mas usem mais plantas medicinais, usem mais a fitoterapia, busquem uma qualidade terapêutica que vai trazer um retorno. Faça a diferença para a sua saúde. Busque mais conhecimento, estude. Esse é o caminho. E qualquer coisa, né, procure as plantas medicinais para que você possa ter saúde. Porque o caminho é esse, isso é fato. E eu sempre vou ser militante disso. Não sou contra a alopatia, porque existem medicamentos alopáticos que funcionam muito eficazmente, com poucos efeitos colaterais e que precisamos utilizar, como os antimicrobianos. Mas as plantas medicinais, elas podem ser antimicrobianas para dor, para febre, pode servir para muitas coisas. Então, viva as plantas medicinais, viva a fitoterapia. Fala alguma coisa, Felipe, para encerrar? É tão bom ter uma militante pela vida, né? A gente vive tantos militantes partidários, não é isso, Luiz Pedro? Parabéns, professora. Continue, por favor, nós precisamos da senhora na nossa vida. Luiz? Não, dizer que gostei bastante aí dessa aula, né, que não é só para nós, é mais para o conjunto dos nossos telespectadores que estão aí com certeza bastante atentos a tudo que a senhora falou. Muito obrigado aí pela sua presença. Mais uma vez, obrigado, Kaline, Felipe, Luiz Pedro. Obrigado à nossa equipe, hoje Fábio com o Popó aqui no estúdio. E obrigado a vocês que, de um jeitinho ou de outro, numa fila de banco, num supermercado, sempre dá um jeitinho de interagir com qualquer um dos nossos membros, analistas desse programa. E escutem bem as palavras desta farmacêutica militante do povo, das populações que não têm acesso a remédio, porque remédio é muito caro. Muita gente acha que não, que com R$10 eu compro um remédio para dor, para febre. Tem gente, e muita gente,